Estamos de volta com programação nacional e o assunto de hoje é um bate-papo aqui sobre educação no Brasil. Eu recebo aqui a Ângela Soligo, docente, pesquisadora da faculdade da Unicamp, e também a Carla Beck, que é Master Coach e consultora organizacional. A gente deixou uma pergunta no bloco anterior, que é a questão da participação dos pais, né? Qual o papel dos pais diante da escola e tudo mais. Né? Não é somente deixar o aluno lá na escola, pronto. Ele está na escola, agora tranquilo, eu volto buscar ele daqui 5, 6 horas, eu volto pegar meu filho de volta. 8 horas, dependendo da escola, né? Qual é o papel dos pais diante disso, né? Então, veja bem, os pais são responsáveis por garantir que a criança vá à escola, que ela tenha as condições, o suporte mesmo, o suporte afetivo, o suporte material para que ela vá, tenha a obrigação de acompanhar, de dialogar com a escola. Tudo isso são obrigações dos pais. Às vezes os pais não têm recursos econômicos para o suporte material, mas eles têm para o suporte afetivo, para acompanhar, para dialogar com a escola. Isso é muito importante. É muito importante que os pais mostrem para a criança que eles valorizam a escola, né? Isso, sem dúvida. Por outro lado, a escola é responsável pelo processo de aprendizagem da criança na escola, né? E fora dela. Porque, por exemplo, os pais não devem ter obrigação de fazer tarefa escolar com os filhos, né? Assim como a escola não deve ter obrigação de dar banho nos seus alunos, a não ser as crianças pequenininhas. Então, as tarefas escolares são as tarefas da escola, né? Agora, tem uma questão que a relação escola-família é sempre um pouco conflituosa. Quem trabalha com isso, escuta, ouve muito isso, que é o fato de que a escola não é acolhedora com as famílias. É comum ouvir das famílias o relato, a queixa de que quando vai à escola é para escutar a escola reclamar do seu filho, né? Então, ninguém gosta, certo? É verdade, quando é chamada a frente, alguma coisa que meu filho aprontou, né? Mesmo na escola privada, eu me lembro de escutar na escola. Você vem em todas as reuniões. A mãe que não precisa vem. Peraí, por que eu sou a mãe que não preciso? Não é? Então, veja, também é uma cultura escolar complicada do ponto de vista da família. Quer dizer, para que eu vou? Que opiniões querem de mim? Eu vou lá só para escutar o que não está certo com o meu filho? Ninguém gosta, né? E também isso não é produtivo. Eu queria usar um pouco o tempo, mas eu queria dar um exemplo de uma boa experiência que aconteceu no município de Hortolândia há uns poucos anos atrás. Isso transformou numa tese de doutorado. Hortolândia aqui no interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo, próximo de Campinas. Sim. E esse trabalho transformou-se numa tese da Fernanda Freitas. É um projeto que ela coordenou exatamente que visava a interação família-escola. Chamava-se Conhecer para Aprender. E a ideia era levar as professoras à casa dos seus alunos. Havia uma orientação, não era para ir à casa para reclamar do aluno, era para conhecer o aluno e a sua família. A primeira ideia que surgia entre as professoras era: eles não vão querer. E a primeira surpresa foi, quando eles chegavam à casa dos seus alunos, a família esperava com café, bolo, às vezes chamava até os vizinhos para conhecerem a professora. Isto afetou e mudou profundamente a relação família-escola e o desempenho dos alunos, inclusive elevando o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da cidade, a níveis equiparados aos níveis internacionais. Ou seja, quando você promove uma relação de acolhimento e de respeito, a relação escola-família tem um outro caráter. Quem sai ganhando com isso? A criança, o jovem. Sem dúvida. Você começa
socializar um pouco mais, né, entre ambos, né? Isso, e até para o professor também entender a situação em que vive aquela criança, né? Isso. Que muitas vezes a gente não sabe porque a criança chega dentro da sala de aula, ela é quieta ou ela é uma pessoa agressiva, né? Porque ela não sabe o que ela está vivendo dentro da casa dela. Quando ela pode trazer tudo isso para dentro da sala de aula, que é o momento de extravasar tudo que ela está... Acaba percebendo uma parte só, não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Exatamente. O que acontece com a criança. Então, acho que todas as relações, quando você promove essa aproximação, todo mundo ganha. Os pais aprendem coisas novas sobre o seu filho, aprendem coisas novas sobre a escola. Os professores descobrem coisas até sobre si mesmos, porque é nesse contato que você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Você, enquanto ser humano, a todo momento você vai estar descobrindo coisas novas sobre você mesmo. Promove um crescimento, promove uma nova aprendizagem. E isso vai aproximando. Acho que essa questão que você trouxe, essa aproximação, ela é muito importante. Bom, segundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os gastos do Brasil na educação estão acima da média, mas ainda são pequenos em relação ao número de alunos, que no ano que vem, o orçamento da pasta deve ser aí de 122 bilhões de reais. Vamos acompanhar? O estudo, divulgado anualmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, compara os dados de educação de 35 países que fazem parte da OCDE, além de 11 países parceiros, como é o caso do Brasil. São analisados, por exemplo, o total dos gastos com educação, a distribuição dos recursos e ainda a capacidade de atendimento da rede de ensino. Os últimos números apontam que, em termos absolutos, o Brasil gasta em educação praticamente o mesmo que os outros países analisados, ou até mais. Em 2015, foram investidos cerca de 5,5% do PIB, enquanto que a média nos outros países da OCDE foi de 4,5%. Mas quando se analisa o investimento por aluno, ele ainda é muito baixo e representa menos da metade do que é investido pelos outros países. Então, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente comparar, mas a gente já investe o que a OCDE investe, mais ou menos, porque a nossa população é muito maior, então o investimento por aluno é muito mais baixo. Claro que a gente também tem questões de eficiência do gasto, de melhoria de gestão, que a gente precisa trabalhar, de desperdício, de corrupção, tudo isso são questões que impactam o nosso sistema educacional e que a gente tem que trabalhar para melhorar o gasto. Mas esse argumento de que a gente já gasta igual os países da OCDE, muitas vezes ele é usado para dizer não precisamos gastar mais nada em educação, já estamos no máximo que a gente precisa. O relatório mostra também que o Brasil avançou quando se trata da educação infantil e fundamental e conseguiu aumentar um pouco o número de crianças de 0 a 3 anos na escola. Mas o ensino médio ainda é um problema. Só 69% dos jovens entre 15 e 19 anos estão na escola. E mais da metade dos adultos brasileiros, que têm entre 25 e 64 anos, não concluiu o ensino médio. É mais que o dobro da média dos países da OCDE. Para a representante da campanha nacional pelo direito à educação, a baixa escolaridade tem impacto direto no desenvolvimento econômico e social. Se a condição de vida desse grupo, né, grande da população brasileira que não tem aí acesso à educação, cabe ao Estado garantir as condições para que eles tenham acesso a essa educação, porque isso vai impactar no desenvolvimento social e econômico do país, o que significa impactar no desenvolvimento social e econômico da população como um todo. Bem, tá aí, esse é um VT da TV Senado que está falando para a gente um pouquinho do resumo da situação atual, inclusive, né, da educação no Brasil. A gente viu que há um investimento de 122 bilhões, né, para o ano que vem, 2019. Se investe bastante na educação, mas não se tem um resultado. Gostaria que a Ângela começasse aqui falando para a gente qual é essa situação, qual é a realidade nossa, por que se investe tanto assim, né, até mais do que outros países, e a gente não obtém resultado. Então, primeira coisa é que investe-se bastante, mas não o suficiente. Não é? Nós não podemos comparar só os dados gerais, mas precisamos entender também
que esses dados são relativos ao tamanho do país. Então, individualmente, para cada aluno, investe-se menos do que muitos países. Então, eu diria que não se investe bastante, não é? Que é necessário mais investimento. Mais investimento, temos que entender que nós não estamos ampliando os investimentos, porque a PEC lá de 2016 congelou os investimentos em educação e saúde. Então, congela o investimento, mas as crianças estão nascendo, crescendo e entrando na escola, não é? Então, você tem, de fato, diminuição. E também é preciso pensar em como se utiliza esses montantes de investimento, não é? Porque este grande pacote educação, nele cabem muitos elementos e nem sempre são os elementos essenciais, necessários para melhorar a educação, não é? Então, por exemplo, eu já tenho relatos de casos de um gestor escolar que prefere melhorar a aparência do jardim do que a sala de informática, não é? Será que é mais importante o jardim do que a sala de informática? Bom, depende, não é? Mas é preciso pensar em como esse investimento é utilizado e priorizar o quê? Os processos de ensino-aprendizagem, que inclui as condições de aprendizagem e as condições de ensino, não é? Então, melhorar o investimento, aumentar e melhorar a forma de utilização. E para isso você precisa de algo que a Carla vai falar, que é gestão. Gestão. Nós estávamos discutindo, em alguns momentos atrás, essa questão. Não, acho que isso serve para qualquer área, né? Principalmente qual a preparação das pessoas que fazem a gestão de todo esse recurso. Então, de você ter pessoas preparadas e também alguns critérios para que você possa acompanhar, de fato, como esses projetos, essas ações são consolidadas na prática. Qual é a eficácia desse projeto? Se o resultado está sendo atingido, se é preciso fazer algum ajuste, de que modo isso pode ser feito, ampliado. Então, esse trabalho na gestão é muito importante. Aliás, existem projetos, assim, porque a gente está falando aqui, né, mas eu acho que existem vários projetos educacionais que estão dando certos por aí. Mas, às vezes, são coisas assim, como é que a gente pode dizer? Pontuais, né? Uma pessoa fez, isso que deu certo, mas morreu ali. Isso. Né? Não se expandiu para outros lugares. Né? Espaços para compartilhar, eu acho que isso é importante também. O que você fez que funcionou bem? Isso. Você trouxe alguns exemplos anteriormente aqui de ações que estavam dando resultado. Então, se é bom, por que você não pode levar para outros espaços, experimentar? Claro que a questão da regionalização também é importante, a gente considerar a cultura de cada cidade, como isso impacta, mas como você multiplica essas ações, faz com que o impacto seja mais efetivo? Porque eu acho que assim, a gente pode fazer as adaptações, né, de cada região, de cada cultura, porque o Brasil é imenso, né, nessa questão. Eu acho que a gente está vivendo muito negativismo, né, porque a gente só vê o problema, nossa, tudo problema, e tem coisas que estão dando certo, sim, está funcionando na questão de educação. Tem professores aí que estão lutando, que nem a Angela mesmo disse no início, não, o professor quer sim, quer se aprimorar, quer estudar mais, quer se informar mais para poder levar isso para os alunos, né? Eu acho isso importante, né? O profissional é aquele que é guerreiro, né? Que ele enfrenta todas as diversidades em nome do seu propósito e faz cuidar dessa atenção que às vezes o governo, alguns outros espaços, eles esquecem. Exato. Agora é importante que essas pessoas que existem no país todo, né? De norte a sul, essas pessoas que vão, que lutam, que fazem o máximo que podem nas condições que têm, e às vezes são condições muito difíceis. Mas, como política, você não pode jogar no ombro do professor individualmente. Quer dizer, você tem que ter uma política
que promova e dê suporte para essas ações. Né? É isso que nos falta, uma política que promova e dê suporte. E, principalmente, políticas de continuidade. Porque, às vezes, você tem um excelente projeto, muda a gestão, muda o prefeito, muda o governador, assim e ele diz, não, esse projeto não é da minha, não é meu. Exatamente. Acaba com o projeto. Essa descontinuidade é ruim para a educação. Né? Deveria haver um compromisso de continuidade de tudo aquilo que é bom. Né? Porque, afinal, a educação não é propriedade do governante, ela é nossa, da sociedade. Sem dúvida. Então, a descontinuidade também é desperdício de investimento. É isso aí. Gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já.